Aleluia, graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez reunidos, em poucas pessoas, felizmente. Eu tenho visto algumas megas igrejas aí, assim, é triste. Você vê um templo que cabe 2.000 pessoas, nem 300 pessoas. Eles estão dando a possibilidade de 30%, mas as pessoas não vão. E há uma burocracia. Eu estava vendo, tem todo um ritual, tem que te ver a temperatura do sujeito na hora da entrada, com termômetro. É feito um pré-agendamento para você ir na igreja, porque a igreja é muito grande, mais de 2.000 membros. E assim, todo mundo o pessoal passando álcool em gel nos bancos. Banco não, que é aquela poltrona, né? Mais sofisticado. Passando álcool em gel. Assim, é triste ver isso. Agora o pior não é isso. O pior é o que está vindo por trás disso. Eu estava analisando alguns posicionamentos na imprensa. Um dos âncoras de uma grande imprensa, vocês sabem, do programa tão famoso, foi despedido porque ele se posicionou conservador. Mas a gente sabe que esse povo também eles falam que são conservadores. Só que são um povo depravado também. É igual o presidente Bolsonaro. Ele fala que é conservador, mas é um ser humano depravado. Um ser humano que não tem pudor no que fala. É um ser humano que fala o que vem na cabeça sem pensar. Defende a família? Defende. Mas a família é muito mais do que isso. É contra o aborto? Maravilha, mas é muito mais que isso. Ser cristão é como a Ivone falou, é você procurar a santidade. Ser de direita é você procurar a santidade. E o que nós vamos falar dessa noite é sobre nós mesmos. O privilégio de nós crescermos espiritualmente no meio da tribulação. O privilégio de, como cristão, a gente está vivendo dias de turbulência, dias de tribulação. Uns 5 ou 6 parentes meus já teve o Covid. Para a honra e glória do Senhor, ninguém passou mal. Só uma tia minha que tem mais de 70 que ficou internada, mas todos os outros passaram bem, saíram dessa. Lá no bairro onde mora minha mãe, nem sei a quantidade mais de pessoas. Lá é quase a rua do Covidal. Todo mundo lá praticamente já está convidado. Então, essa praga, ela é real, ela está aí. Mas graças ao nosso bom Deus, a letalidade dela é baixa. Para a honra e glória do Senhor Jesus, as pessoas estão sendo curadas. Mais de 1 milhão de infectados no Brasil e mais de 600 mil, ou muito mais do que isso, porque a imprensa não divulga corretamente, já estão curados. Então tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, que Ele tem nos preservado, porque a nossa miserabilidade é para a morte. É como o áudio que eu estou rodando na rua, é a nota de falecimento. O homem, nos seus delitos e pecados, estão mortos e acham que estão vivos e tentando ajudar os outros a viver, ensinando modos. Eu defendo a vida, eu defendo a família, mas todos eles são depravados, miseravelmente depravados. Então, o apóstolo Pedro, ele fala lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele fala no verso de 1 a 3, ele fala o seguinte: Primeira epístola de apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso de 1 a 3, ele fala:
despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sei que já tendes experimentado que o Senhor é bondoso. Então nós vemos as pessoas, eu sou conservador. Se você falar que é conservador pautado na Bíblia, eu falo que você é conservador. Porque as tecnologias vêm para nos abençoar. Não quer dizer que eu sou moderno, só porque eu tenho um smartphone, porque eu uso as redes sociais. Eu estou usando uma ferramenta moderna para explicar uma bondade eterna, que é muito antiga. Isso é ser conservador. Ser conservador é como a Jéssica está me policiando. Vigia, posta menos. Sobre política, posta mais sobre Bíblia. Isso é ser conservador. A gente trabalhar mais o foco do evangelismo do que o foco no nosso meio aí político, que parece ser bom, mas não é bom. Aos nossos olhos parece bom caminho, mas o fim é morte. Então a gente vai olhando isso e vai vendo as confusões. Eu tenho um monte de amigo da presbiteriana que é miserável e pecador como nós, um pouco mais porque ele é de esquerda. O ser humano é de esquerda. Quando nós nos posicionamos, a gente não é de esquerda nem de direita, a gente é de Cristo, como o apóstolo Paulo falou em 1 carta aos Coríntios, no capítulo 1, eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Então nós não somos de nenhum deles, somos de Cristo. Se ali tem a verdade, estamos com eles. Vamos pelejar pela verdade. Então o apóstolo Pedro nos ensina: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. O que mais tem em nossa vida é dolo. A gente é culpado pelo aquilo que fazemos. Somos induzidos e praticamos aquela indução, aquele magnetismo que é nos levado, mas sabemos que aquilo é pecado. Isso é dolo. Então, de acordo com essa palavra, vamos falar com o nosso Deus. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Mas primeiramente pedimos a Ti o perdão, para que o Senhor venha falar conosco. Pedir perdão para termos a oportunidade de chegarmos até a Ti. Pedimos perdão para podermos, ó Pai, ter um acesso, ó Deus, genuíno diante de Ti, porque somos miseráveis pecadores corruptos. Necessitamos de Ti, Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas misérias. Pai, fala conosco nessa noite, para que possamos crescer tomando genuíno leite espiritual, crescendo, vivificando na Tua obra, na Tua presença, Senhor. Sim. Te alegramos, ó Pai. Aliás, nos alegramos, Senhor, na Tua presença, pois o Senhor tem feito maravilhas, apesar da grande turbulência que o mundo está vivendo, e nós estamos passando isso aqui em nossa cidade tão pequena. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado, e a alegria do Senhor é a nossa força. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Então a gente vai analisando, e a idade nos ajuda. Pode tirar, Vinícius. Ivone. A idade nos ajuda. O apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, quando eu era menino, andava como menino, corria como menino, bebia leite, pererê. Aliás, minto. Hebreus. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala a respeito do crente carnal, do crente que ainda não pode beber o genuíno leite, não consegue. O
crente que ainda não consegue comer uma carne fibrosa, porque as suas forças de digerir aquele alimento é fraca. Então nós, que já somos cristãos maduros, estamos vivendo o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele passa por um processo de nós rejeitarmos tudo que era da nossa prática. Tem uma música do Rodolfo Abrantes, que eu baixei esses dias. Ele fala: eu bem que tentei continuar do mesmo jeito. E não é que a gente é assim? A gente é tão ruim, tão ruim. Se não é Jesus tomando a gente pela mão e fazendo a gente andar, a gente fica no mesmo lugar, parado, prostrado, fazendo aquilo de anteriormente. Aí ele, agora com 20 anos de conversão, ele gravou essa música. E ele fala no depoimento dele que ele se converteu, doidão, cheio de baseado, e os amigos falaram com ele: continua do mesmo jeito, meu filho, eu quero continuar do mesmo jeito, tocando na banda, fumando meu baseado, mas servindo a Jesus. Mas o Espírito Santo não deixou. Uma vez que o Espírito Santo toma conta de nós, quem experimentou isso, eu creio que todos nós experimentamos, a gente sente nojo do nosso eu. E quantas vezes, eu disse eu, né, Jéssica? Quantas vezes? E quantas vezes agora eu me lembro e me machuca de lembrar dos eu que eu falei. Porque não é eu, é o eu sou que coordena tudo em mim. Então o eu, ele é morto para entrar o eu sou em nossas vidas. Então o apóstolo Pedro nos ensina: eu tenho que despojar tudo que não faz parte do novo homem. Maldade, dolo, hipocrisia. O que mais nós pregamos, o que mais vivemos dentro da sociedade moderna é a hipocrisia. Nem os cabelos brancos de muitos não deixa ele de ser hipócrita. Continua a ser hipócrita com cabelo branco. E você fala: mulheres de cabelo branco, homens de cabelo branco, nossa, eu tenho que respeitar, porque ali não tem hipocrisia. O pior que tem. Tem um ditado popular aí que fala que os... Foi um dos primeiros conselhos que assim que estava crescendo, a minha mãe falou para mim: ó, Jéssica, nunca confia em cabelos brancos, porque canalhas, cafajestes, vagabundos, loucos, todos eles envelhecem. Então, e o apóstolo Pedro, ele nos ensina que devemos pegar conselho com os mais velhos. Mas quais mais velhos? Vamos supor, o Vinícius estava sendo um aperto. Tem um vizinho dele lá que é mais velho que ele, tem os seus 60, 80 anos. Não é cristão. Ele vai ler esse texto, passando aperto, ele fala: opa, eu vou correr nesse sujeito e pedir uma opinião. Será que nós estamos correndo na fonte certa? Talvez nem nossos pais têm para dar para nós a opinião o qual precisamos, porque não são pessoas responsáveis. Então a gente tem que entender: se eu sou uma nova criatura, logo eu tenho que perceber e tentar e andar com pessoas que são nova criatura, que têm a sua vida despojada de todo mal, de todo dolo. Você vê a sinceridade, a humildade, a simplicidade. Você vê a glória de Deus na vida da pessoa. Ela fala e você estremece. Não porque ela fala bem. O apóstolo Paulo diz: eu não vim pregar a palavra de persuasão, com linguagens rebuscadas, mas uma linguagem simples, mas direta.
Uma linguagem simples, mas precisa. Então a gente sente. Muita gente chega para mim e pede conselho. E eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Me ensina a falar. Para que eu não venha falar algo que venha atrapalhar a pessoa e nem a mim. Que venha o nome do Senhor ser louvado. Porque você pode falar coisa que fazer a pessoa tropeçar mais. E a pessoa vai querer falar mal de você depois. Então você tem que levar uma palavra dentro das Escrituras de Deus, muito consistente. Mas como conseguimos fazer isso? Despojando de toda maldade. Quando eu preciso crescer, eu preciso desenvolver no crescimento espiritual, logo eu tenho que lembrar, Senhor, tira essa casca de sujeira das minhas costas. Porque, Senhor, a tua palavra fala em João 14 que todo fardo pesado o Senhor levou sobre ti. O fardo que eu carrego é leve. Eu não tenho que levar essa casca de maldade. O pecado o Senhor pagou na cruz com teu sangue. Me ajude a andar com fardo leve. Como nós vamos andar com fardo leve? Uma cabeça serene no Senhor. É como um mar calmo, perene. A vela quase não sopra, vai devagar, guiada pela mão do Senhor. Você não tem medo. E mesmo quando vem a tribulação, você continua focado, porque você sabe que Jesus está no barco. É como aquela música do Cates Barnea: Jesus é a quilha, Jesus é o meu timão, Ele é a vela do meu barco. E a gente segue. Eu não tenho que me preocupar com que direção vou tomar. O Senhor já tomou por mim. Eu devo seguir os seus passos. Vamos abrir lá em Colossenses. Colossenses, capítulo... Deixa eu lembrar aqui, tem que ler aqui para lembrar. Capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Do verso 5 ao 11. Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, dessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicências, linguagens obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo em tudo e em todos. Aqui então vemos o apóstolo Pedro dizendo, apóstolo Paulo falando a mesma situação para os colossenses. Então era uma pregação uníssona, uma pregação linear, é como o nível do mar. Não tem como você tirar um nível sem existir um nível pré-existente. Não tem como você fazer algo sem ter algo pré-existente. É igual como o cientista reproduz que o mundo foi criado de uma grande explosão, o Big Bang. Como nós podemos explicar para os nossos filhos que o mundo veio de uma grande explosão? Se eu pegar
um grande dinamite jogar dentro desse templo, ele vai virar 1000 pedaços. Verdade? Verdade isso. Mas vamos lembrar que antes do nada tinha Deus. E para surgir esse universo, realmente teve uma explosão. Porque toda vez que o clarão chega entre as trevas, a dissipar as trevas, há um deslocamento. Jesus não fala que viu Satanás descendo do céu como um raio e houve uma grande explosão. Há um deslocamento de ar. Só que é coordenado por um Deus que nós não conseguimos entender. Então não há mágica que eu possa fazer para explicar a criação do homem, a criação da terra, a criação do universo. Não há mágica. Eu tenho que acreditar no Deus Todo-Poderoso que falou assim: haja luz, haja força seca, haja lua, e foi e criou o homem. Eu tenho que acreditar, porque isso é fé, e eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. Mesmo que o cientista venha explicar, mas foi o Big Bang. Tá bom, cientista, foi uma explosão, mas alguém coordenou essa explosão, não foi? Ela não veio do nada. E quem coordenou foi Deus. Ponto para nós. Quando eu me lembro disso, eu não vou discutir. Eu vou lembrar que essas coisas são refutadas. Essas coisas não têm valor. Lembra apóstolo Pedro? No capítulo 1, no verso 9, ele fala que nós temos que ser provado. Se a nossa fé realmente é verdadeira, tem que ser provado mais do que o puro ouro passado pelo fogo. Então a terra, ela houve mesmo uma queima para surgir essa coisa maravilhosa. Mas foi o Criador que fez. A sabedoria. A sabedoria veio de quem? Veio dos grandes gregos de 3.000 anos atrás, que Sócrates escreveu sobre Platão, ou Aristóteles, ou hoje você lê um livro sobre filosofia de Parmênides, ou você é mais atual, vou ler Olavo de Carvalho. Não, todos esses homens são compostos de vã sabedoria. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, no último versículo, vã sabedoria. Eles querem persuadir você. Mas nós, quando lembramos, eu sou de Cristo, preciso viver um crescimento espiritual privilegiado. Como privilegiado? Eu vou lembrar lá de Efésios. Lembra comigo Efésios capítulo 1? Efésios capítulo 1. Vamos lembrar? Verso 3. Olha o privilégio que nós temos de crescer espiritualmente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha o privilégio. Eu preciso fazer o quê? Quando eu vou fazer algo para a identidade, por mais que eu queira fazer, eu não consigo. Se antes eu não fui chamado, predestinado, você não anda. Como vamos conseguir andar? A gente não vai caminhar. Eu sei. É como o apóstolo Paulo pregando, e ele fala: eu sei em quem tenho crido. Como ele sabe quem tem crido? Porque esse chamou ele num grande raio e fez ele ficar cego.
Da mesma forma, o Espírito Santo pegou em mim, pegou em vocês e tirou aquele homem do império das trevas cheio de lodo, como diz em Salmo 124, um charque de lama, e limpou você, colocou você sobre uma rocha firme. Quem é? Jesus. Como eu preciso, pois o meu velho homem morreu. Agora eu tenho que tirar tudo que é de estragado da minha vida. Vivemos um crescimento espiritual privilegiado. Eu lembro de uma frase nos anos 2000, que era bem assim: ser cristão é ser inteligente. Vocês dois não lembram? Porque vocês vieram para a igreja depois, dos anos 2000. Era modinha. É modinha. É chique eu falar que sou cristão. Ir para a igreja é bonito. Crescemos o ano 2000, quando chegamos em 2016. Na verdade, 2013 revelou a podridão mais escancarada da nossa nação, mas o mundo todo já estava infectado por causa de nós mesmos, que dizíamos que era cristão, e alguns cantores falaram até assim: é chique falar que é cristão. Tem um grande escritor norte-americano, agora não lembro o nome dele, que ele teve em salas de reuniões com os presidentes americanos até pouco tempo atrás, até Barack Obama. Não foi Billy Graham, foi outro, contemporâneo de Billy Graham. Ele teve desde Nixon, e ele falou o seguinte: o nome de Jesus abre portas. Esse homem, cristão genuíno, verdadeiro, mas pois ele revelou essa frase, e todos os picaretas de plantão usavam esse jargão: eu sou de Jesus. Puf, 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 entrava. Uma porta que se fecha se você falar que é de Jesus. Principalmente em países como Brasil e Estados Unidos, Argentina, países que são maciçamente cristãos. Mas os homens charlatões, gananciosos, cheios de maldade, de dolo, eles vão fazer o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 18: troca a verdade pela mentira. Então usa o nome de Jesus para atrair algo bom para ele. O nosso presidente fez isso, não fez? Fez. Ele pode ser um grande enganador. O Lula fez isso. Em 1990, o Lula falou: se eu ganhar a eleição, eu vou cobrar impostos das igrejas. Todo mundo, não, vamos votar no PT. Ele veio em 90, 94, 98, 2002 ele ganhou. Mas ele já veio falando: não, as igrejas é todo mundo nosso. Não vai ser todo mundo. E todo mundo foi de carroçada. E um dos grandes gurus, mentor, intelectual, foi o Caio Fábio, na vida do ex-presidente. Mas Deus usa essas peças para chamar a atenção dos filhos. Ele chama a nossa atenção usando essas peças. Porque não é ele que coloca reis e tira reis? Foi o meu voto que colocou ele lá? Você acha que foi o seu voto que colocou ele lá? Não. O Senhor que colocou, e se o Senhor quiser, ele tira.